Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Este é o meu desejo, honrar com o meu coração, com o meu dia. Tudo que há Tu nos ensina pela Tua palavra que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Te pedimos nessa noite que Tu nos ensine como devemos nos comportar e proceder em nossa caminhada cristã aqui na terra ainda mais. Abre-nos a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Inculca dentro de nós Teus princípios. Inculca dentro de nós, Senhor, a Tua verdade. Verdade é essa que liberta, Senhor, que muda e que transforma. Ajuda-nos, Senhor, a responder positivamente ao chamado da Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, diga à pessoa que está ao teu lado: vamos meditar em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Abra a Bíblia então. Você falou isso para o irmão. Muito obrigado, voltamos depois. Mateus capítulo 5, 6 e 7. É em nossas escrituras o intitulado Sermão do Monte. E nós vemos aqui nas bem-aventuranças, essas 8 bem-aventuranças, Jesus colocando um fundamento, uma base no qual, após as primeiras palavras desse sermão, todo o restante do sermão está recheado, tomado, de verdades que ele colocou nas bem-aventuranças. E Jesus, ele teve essa capacidade de, em tão poucas palavras, ensinar tantas verdades para nós que precisamos segui-lo e viver como agrada a Ele. Então vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte
e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Tem outra versão que diz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça é essa que ele já citou, né, num verso anterior, que quer dizer santidade também. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua vida de santidade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Verso 2. E ele passou a ensiná-los. A primeira coisa que salta aos nossos olhos nesse texto bíblico é que Jesus, ele sabia que ele estava gastando um tempo inicial com seus discípulos e com aquela multidão para trazer um ensino. Ele cria que as palavras que saíam da boca dele eram espírito e vida. Não eram palavras ocas, secas, sem expressão, mas palavras que no coração de um pecador transforma ele, salva ele, liberta ele, e não apenas isso, mas ensina ele como deve proceder para com Deus e para com as pessoas. E é interessante que o ensino de Jesus não era numa sala de aula, era um ensino no seu dia a dia. É como nós não criamos os nossos filhos em sala de aula. Quem tem uma sala de aula em casa para ensinar os seus filhos? Nós não temos sala de aula. É um ensino repetitivo, é um ensino que envolve um relacionamento, um compromisso de um relacionamento. E Jesus, ao iniciar, ele diz, diz aqui o escritor Mateus, passou a ensinar, passou a passar para eles princípios, passar para eles verdades que eles teriam que ter na vida deles até o fim das suas vidas. Então, você tem que acreditar que quando você se aproxima da palavra de Deus, da Bíblia, esta palavra, ela tem poder para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir, para nos formar, para nos transformar. A palavra de Deus e o ensino na concepção de Deus e de Cristo e do Espírito Santo não é apenas uma sala de aula em que você escuta algo e depois esquece. Tiago, ele fala uma coisa muito interessante, que o homem que se olha no espelho e logo esquece como ele é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Quem é o espelho que ele está falando? O espelho é a palavra de Deus. Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, porém o pecado roubou essa imagem do homem. Mas quando eu me volto para a palavra,
que é o espelho de Deus. E eu não me distraio, mas se ele passou a ensiná-los é porque eles tinham um coração disposto a ser ensinado. Quem é aquele que olha o espelho e depois se esquece? É aquele que não tem um coração aberto para ser ensinado. Mas aquele que quer ser ensinado, orientado, dirigido, ele tem que se tornar um homem e uma mulher ensinável, disposto a aprender. Quando eu estou disposto a aprender, eu quero permanecer diante da palavra, que é o espelho de Deus, e quanto mais eu olhar para ela, mais ela vai me transformar à imagem de Jesus Cristo. Então Jesus passou a ensiná-los, né? E começou a orientar a eles. E eu creio fielmente que o poder do Espírito Santo um dos poderes do Espírito Santo é que ele aplica a palavra de Deus em nossos corações e nós nos tornamos pessoas quebrantadas que queremos ser ensinados. Diga para a pessoa que está do outro lado: Deus quer te ensinar, mas você tem que ter um coração disposto a ser ensinado. Agora vamos também lembrar de algo. Por causa da queda e do pecado, todos nós temos dificuldades de ser ensinados, todos nós temos dificuldade de ser corrigidos, de ser admoestados com amor da parte de Deus. Então, os discípulos, eles demonstraram que eles queriam ser ensinados, mas lá pela caminhada, um deles se perdeu, né? Um deles se perdeu e trocou Jesus, vendeu Jesus por algumas moedas. Outros traíram ele e deixaram ele. Outros não, todos os demais depois. Então, diga à pessoa que está ao teu lado: você está numa caminhada que você não pode depender de ti mesmo. Você tem que depender única e exclusivamente de Deus. E diga à pessoa do lado: não te esqueças que nesta terra você é passageiro, você é peregrino. Então, olhe para a palavra de Deus, receba o ensino, a instrução que vem da palavra de Deus, que vai criar em ti um coração do cidadão do céu. Vamos estar com os pés aqui na terra, mas com o coração no céu. Verso 3: bem-aventurado os soberbos, não, os humildes de espírito. Será que é uma causalidade que Jesus, no início do seu ensino, ele coloca a humildade como a primeira virtude que nós devemos ter em nossas vidas? Será que Jesus começou pela humildade só porque ele achou que era melhor? Não. Tem uma outra versão que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. É muito fácil para a gente entender o que é uma pessoa pobre, naturalmente falando. O que é uma pessoa pobre? Uma pessoa desprovida de recursos, uma pessoa dependente de outras pessoas. Então, quando Jesus está dizendo para eles: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, os humildes de espírito, está dizendo: eu estou ensinando a vocês que tudo aquilo que eu vou falar depois aqui nas outras bem-aventuranças tem a ver com este coração humilde e dependente de Deus. Foi exatamente o contrário que o homem e a mulher, foi exatamente isso que levou o homem e a mulher, que foi totalmente contrário a ser dependente de Deus, a sua queda lá no início. Então ele começa mostrando que
a humildade não é apenas uma virtude apenas. A humildade é a base sólida de todas as demais virtudes que ele vai colocar depois. Chorar, ser manso, ter fome, misericordioso, estar limpo de coração, pacificador e ser perseguido. Nós não vamos conseguir cumprir do verso 4 em diante se nós não tivermos a humildade como base da nossa vida em relação a Deus e em relação às pessoas. Por quê? Porque a humildade, ela trata com o meu coração, trata com o teu coração. A humildade, ela trata com as minhas motivações e com as tuas motivações. As minhas motivações e as tuas motivações é o que vai determinar as nossas atitudes. E o que determina, o que tem valor das nossas vidas diante de Deus, não é aquilo que nós realizamos, mas é a motivação do nosso coração. Então ele está dizendo, eu estou colocando uma base para vocês. Vocês têm que ser humildes, dependentes de Deus. Por quê? Porque a base do pecado desde o início foi o orgulho, foi a soberba, foi a altivez. Mas eu estou implantando um novo reino, eu estou implantando uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver, a base é a humildade. Ele estava indo totalmente contra a semeadura que o diabo colocou no coração de Adão e Eva, que foi a raiz do pecado, foi o orgulho. Mas a raiz de uma comunhão perfeita para com Deus, a base é um coração quebrantado, humilde diante de Deus. Certa vez um homem que andou com Deus, ele disse assim, é necessário 3 virtudes básicas para o cristão caminhar seguro: a humildade e a humildade. 3 condições básicas. As 3 maiores necessidades da igreja no dia de hoje, desta congregação, da minha vida como pai, da tua vida, da tua vida como mãe, não importa a tua função, não importa a tua função, nem tua escolaridade, mas a maior virtude que nós devemos ter na vida é a humildade. Como é que nós temos respondido ao chamado de Deus nesses dias? Como tem sido a nossa caminhada cristã até o dia de hoje? Tem sido uma caminhada em que nós estamos deixando o Espírito Santo, pela palavra, formar em nós um coração humilde? A humildade, pela palavra de Deus, ela também nos ensina que ela, além de ser a base do meu relacionamento com Deus, então ela está determinando que é a base da santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. A base de nós termos uma vida santa é a humildade. A santidade nada mais é que um reflexo, uma manifestação da humildade formada e trabalhada, forjada por Deus no nosso coração, quando nós aceitamos o ensino de Deus em nossas vidas. É impossível ter santidade se não formos humildes. Assim como por um entrou o orgulho, por um entrou a humildade. E nós vemos na vida de Jesus que ele foi santo. Sede santos, como é santo o vosso Pai que está no céu. Diga a pessoa do outro lado, a humildade é a raiz da santidade. Agora diga, cuide, porque o orgulho é a raiz do pecado. Lá no Éden, já falei, mas é bom relembrar. O orgulho foi que cresceu no coração de Adão e Eva. Satanás fez uma proposta para eles. E eles acataram, aceitaram ter uma vida de independência de Deus e de desobediência a Deus. E o que eles estavam dizendo ali? Estavam dizendo, nós não queremos mais acatar os ensinos de Deus. Por isso, ser um cristão é não viver em contrariedade aos princípios de Deus
estabelecido na palavra para o nosso viver diário com Deus e com as pessoas. Quem tem filhos aqui, vamos ver, levanta a tua mão. Alguém um dia, como pai, como mãe, já notou esta dificuldade que a criança tem de ser ensinada? Ali está a tomadinha. Ali, a criança está aqui. O pai diz não. Uma criança gritou lá atrás. O pai vira as costas, ela está lá. Eis que ele voltou. Cuida para não tomar choque, que as coisas desligam na vida. Diga para você. O problema não é ser criança quando nós realmente temos idade para ser criança. O problema é quando nós já somos adultos e as pessoas querem nos ensinar e a gente diz assim: eu já sei, não precisa me dizer. Ainda estamos na fase da adolescência. Essa é uma das melhores frases dos nossos filhos adolescentes. Eu já sei. Eu sou mais rápido do que tu. Não precisa me ensinar. O que é isso? Reflexo da natureza caída. Orgulho, soberba. Vamos todos reconhecer, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós não teríamos condição de ser ensinados por Deus. Porque não levantar uma mão bem alta e dizer: Deus, muito obrigado pela tua paciência comigo e por fazer de mim uma pessoa humilde, que tem capacidade de ouvir. Uma vez um pregador, um estudioso das escrituras chamado John Stott, ele disse: o orgulho é a essência do pecado. A palavra de Deus fala muito sobre isso, irmãos. Apenas alguns textos bíblicos. Abrem em Provérbios, capítulo 6, versos 16 e 17. Glória a Deus, amém? Provérbios, capítulo 6, versos 16 e 17. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, resultado de um coração orgulhoso; língua mentirosa, resultado de um coração orgulhoso; mãos que derramam sangue inocente, resultado de um coração altivo; coração que trama projetos iníquos, resultado do orgulho; pés que se apressam a correr para o mal, orgulho; testemunha falsa que profere mentiras, orgulho. E qual é a que Deus abomina? Aquele que semeia contendas entre irmãos. 6 Deus aborrece, e a sétima coisa que é resultado do orgulho, que Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 16, verso 5. Abominável é o Senhor, digam todos, todo, arrogante, orgulhoso, soberbo, altivo, de coração. É evidente que não ficará impune, sem julgamento. Verso 18 do mesmo capítulo:
A soberba procede à ruína. E a altivez do espírito, a queda. Diz assim a nossa nova tradução da linguagem de hoje: o orgulho leva a pessoa à destruição. Digam todos: o orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade faz ela cair na desgraça. Então a Bíblia é muito clara sobre o que é humildade e o que é orgulho. Então o orgulho é fruto do pecado, fruto da queda. A humildade é resultado da graça, da misericórdia, da bondade, da obra que Deus realizou no meu coração e no teu coração. E o salmista, no Salmo 131, ele ilustra muito bem esse ensino do orgulho e da humildade, dizendo assim: Senhor, verso 1, não é soberbo. Ele está nos exortando aqui sobre o perigo de sermos orgulhosos e soberbos. Ele está dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. E aí ele continua: não ando à procura de coisas grandes. Digam, coisas grandes. Nem de coisas maravilhosas demais para mim, coisas além do que eu posso suportar. Pelo contrário, fiscalar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Aí ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele começa dizendo: não é soberbo o meu coração. Davi está mostrando nesse salmo que um coração soberbo se manifesta de algumas maneiras na vida. E ele põe uma delas aqui: um olhar altivo. Que está aquele olhar que vê os outros com arrogância, que se vê superior aos demais. E depois ele diz: eu não quero isso para mim, mas isso é reflexo de um coração orgulhoso. Ele vê os outros como menos do que ele. Aí ele diz, e esse coração orgulhoso, ele vai atrás de coisas grandes. Um coração orgulhoso é um coração que não é agradecido, nunca está satisfeito. Seu coração está constantemente insatisfeito, não em ter mais de Deus, mas em preencher a sua cobiça, seu sonho natural. Não tem contentamento pelo que Deus é, não enxerga a bondade, a misericórdia de Deus. Aliás, ele nem vê Deus. Ele deita de noite, como diz a Bíblia, e diz: não existe Deus, e eu muito menos não devo prestar respeito e honra às pessoas. A Bíblia diz lá, né, no caso da viúva que importunou aquele juiz, diz que ele não honrava a Deus e nem respeitava as pessoas. Esse é o orgulhoso. Nem a Deus ele respeita. Então ele tem um olhar altivo e ele olha para as pessoas e ele está sempre descontente. E quem está descontente está sempre perturbado. O orgulhoso, ele está sempre perturbado. Ele está sempre competindo com os outros, sempre se comparando com os outros, sempre se competindo, sempre competindo. Você já viu uma pessoa assim? Não levante a mão. Aqui em Novo Hamburgo, graças a Deus, não tem poucos, tem muitos. Não, em todos os lugares tem. Sempre competindo com os outros. Manifestações do orgulho. Uma pessoa orgulhosa está sempre almejando grandes coisas, procurando posição de destaque. Sempre de reconhecimento. Que nem que ele disse aquela vez, aquele pregador. É que nem aquele móvel que a casa já existe há 30 anos e quando ele entra, ele quer que mexa todos os outros para ele ficar em destaque. E ele é um móvel de canto, mas ele quer estar no centro da sala. Então, o orgulhoso, ele está sempre procurando uma posição de destaque, reconhecimento.
Quero ser honrado, quero ser bajulado e quero ser elogiado. Vamos ler de novo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem tenho essa manifestação do orgulho, da altivez de ver os outros menos do que eu. E também não ando à procura de coisas insatisfeitas, grandes demais para mim, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Agora olha o verso 3, que ensino precioso. Pelo contrário, o que ele está dizendo pelo contrário? Não tenho um coração soberbo, não sou altivo, não ando aí correndo atrás de coisas que não é para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar. Humilde é uma pessoa calma, sossegada. Fiz calar e sossegar a minha alma, minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos. Ele está dizendo, eu sou tentado todo dia para ser orgulhoso, mas eu fiz calar a minha alma. Eu decidi na minha vida andar pelo caminho da humildade. Eu decidi na minha vida a depender da graça de Deus. Eu decidi que a minha alma não vai mais me governar. Eu não vou andar ansioso, perturbado. Não. Eu fiz calar e sossegar. Olha que dois verbos fortes. O que diz a Bíblia sobre Cristo? Ele era manso e humilde de coração. Mas o que diz a Bíblia? Quando ele estava sendo fustigado, castigado, maltratado, o que diz? Como ovelha muda, fez sossegar, fez calar a sua alma. Não ficou amaldiçoando as pessoas, não ficou xingando as pessoas, antes pelo contrário, como uma criança desmamada. Uma figura, né, aqui de linguagem, uma criança desmamada, o que ele está dizendo? Nos braços da sua mãe. Mas não é uma criança que ainda mama, não é uma criança que ainda precisa do mamar. Não, ele está dizendo como uma criança desmamada. A gente sabe, a gente é pai, a gente teve filhos, quer ver um nenezinho e ficar calmo, toca a mamadeira na boca. É ou não é? Ou a mãe pega e traz com amor. Mas o salmista não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu não estou quieto porque eu estou com a barriguinha cheia. Eu estou quieto porque a mãe é tudo para mim. Não é o que ela pode me dar, é o que ela é. E o salmista está dizendo assim, como uma criança que não valoriza mais Deus pelo que Ele pode dar e fazer, mas agora valoriza pelo que Ele é. Eu estou calmo e tranquilo, porque agora a minha vida está diante dEle, e Ele me ensinou que humildade é dependência dEle. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, aqueles que têm total dependência de Deus. É isso que ele está dizendo. Que riqueza desse texto, nos ensinando esta verdade. Digam todos, pelo contrário, pela obra de Jesus Cristo naquela cruz, diga isso, pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. Graça é favor não merecido, misericórdia é não receber aquilo que eu merecia. Pela graça, pela bondade, pela misericórdia e pelo amor de Deus, eu recebo da parte de Deus, mesmo sendo uma pessoa falha, com defeitos. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o caráter de Cristo está sendo aperfeiçoado em mim pelo poder do Espírito Santo, porque eu acolho o ensino de Deus no meu coração, e Ele está me formando e me dando um coração humilde, que me ensina que o segredo na vida é depender de Deus. Amém, irmãos? Amém mesmo?
Glória a Deus. Diga a pessoa que está ao teu lado: como criança desmamada, Deus te dá a graça, diga isso, pela obra da cruz, de a tua alma deixar de ser uma alma perturbada, acusada, condenada. Agora você está sossegado, calmo, pela bondade, pela misericórdia de Deus, pelos méritos da obra de Cristo Jesus. Nós podemos dizer que nós não vamos mais andar dominados pela ansiedade. No mundo tereis aflições, mas vamos ter fé e bom ânimo. Amém, irmãos? Bem-aventurados os humildes, os quebrantados, os pobres de espírito. Aleluia, aleluia. Qual é a maior ansiedade da sociedade hoje? Qual é a maior doença da sociedade hoje? Depressão, ansiedade. Vivemos numa geração da ansiedade. Como é possível então viver sem ser dominado pela ansiedade, pela depressão? Como é possível ser livre do mal desse século? Antigamente se falava que só os adultos ficavam ansiosos, mas hoje nós vemos a psicologia e a psiquiatria atendendo crianças de 4, 5, 6 anos de idade. Você já viu falar, quem aqui tem filhos de 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos? Levanta a mão. Você já viu falar da síndrome do pensamento acelerado? O que causa essa síndrome nas crianças? O excesso de informações. Cada fase da nossa vida, nós temos uma capacidade mental de absorver as informações que chegam a nós. Eu gostei muito do que foi dito aqui semana passada. Cuidado para não deixar teus filhos antes da idade na frente de computadores e de smartphones e de tablets, além do que eles têm condição de absorver. Uma criança que não consegue absorver todas as informações que chegam, ela está correndo risco da síndrome do pensamento acelerado. Ela não consegue ter domínio sobre tudo que está chegando nela. Ela não consegue diferenciar o que é prioridade, se esta informação, aquela outra, está bombardeada. Nós, pais, somos responsáveis de botar limite e passar aos nossos filhos, na sua devida idade, o que eles são capazes de suportar. E eu quero dizer, busque a Deus, pai e mãe, Deus vai te dar sabedoria. Vai te dar sabedoria. Qual é o caminho de Deus para a igreja? Digam todos, a humildade. Mas o maior perigo não é o orgulho natural. O pior perigo dentro da igreja é o orgulho espiritual. Às vezes nós temos orgulho de não ter orgulho. Temos orgulho e falamos que não somos como os demais, que não entende a graça de Deus, que não entende Jesus. A humildade quer nos levar a entender a graça e a misericórdia de Deus, que não somos melhores do que ninguém. Amém, igreja? Que se estamos aonde estamos é por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Se estamos aprendendo a sossegar e aquietar a nossa alma, não é por causa que nós somos bons, é por causa da bondade e da fidelidade de Deus. E o texto de Mateus, ele diz sobre humildade, nos mostra que ela está totalmente ligado às demais bem-aventuranças. É uma base, é um alicerce. É interessante que nesse texto que temos de Mateus, que fala de humildade, mas cremos que esta humildade, que é exatamente contrária ao orgulho, ela permeia todos os outros ensinamentos que Jesus colocou aqui.
E aí ele entra nos outros ensinos, e ele diz no verso 4: bem-aventurados que choram. Sem humildade é impossível alguém chorar pelos seus pecados, muito menos pelos pecados dos outros. Jesus está dizendo: bem-aventurados os que eram humildes, porque eles são humildes. Eles vão enxergar a sua miséria, eles vão enxergar a sua pecaminosidade e vão se prostrar, vão se quebrantar, vão se ajoelhar diante de Deus e vão chorar pelos seus pecados. Mas não somente pelos seus pecados, eles vão ver a necessidade dos outros. Nós vamos chorar por aqueles que não estão enxergando a misericórdia de Deus. Nós vamos chorar por aqueles que não estão vendo a vida de Deus. Eu quero dizer uma coisa para ti: se algum dia da tua vida tu acordar de madrugada e vir o nome de uma pessoa ou de uma família, tenha certeza, é Deus que está te ensinando a chorar por alguém que está precisando de oração naquela hora. Se algum dia você ver alguém que está necessitado, que ainda não alcançou uma graça, um entendimento nas Escrituras que você já alcançou, não é para você criticar ele, é para você chorar com ele, interceder por ele. Digam todos: eu vou conseguir ser um intercessor, alguém que vai se colocar entre Deus e o problema, quando eu for humilde de coração. É impossível uma pessoa cheia de si mesmo, presunçosa, soberba, estar se preocupando com a vida dos outros, gente. O orgulhoso, ele só se preocupa consigo, ele só vê a ele mesmo, ele só vê a sua família, o seu trabalho, só ele. Mas diga para a pessoa do lado: graças a Deus, Deus está trabalhando em nós para nos fazer humildes e para chorar pela necessidade dos outros. Eu quero ter esse sentimento cada vez mais na minha vida, profundo, de chorar por mim e pelos demais. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, ela é reflexo da humildade. Não tem como ser manso se eu não for humilde. O que disse o próprio Jesus? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diga a pessoa do lado: a mansidão e a humildade na vida de Jesus sempre andaram juntos, e tem que andar juntos na nossa. Mas aqui diz: bem-aventurados os mansos, né? Porque herdarão a terra. Aleluia. Herdarão a terra. Deus tem promessas para mim e para ti. É possível, irmãos, pelo agir da graça, da bondade de Deus em nossas vidas, nós sermos pessoas mansas e humildes de coração. Não por fora, mas por dentro. Deus pede coisas de nós às vezes que nós não podemos fazer. Mas tem uma resposta para isso, para a gente saber o que devemos realmente fazer na dependência dEle. Tudo que Deus pede de nós, naturalmente é impossível, mas se somos humildes e mansos, Deus vai nos dar a graça para cumprir. E uma coisa que nós devemos pedir sempre: Senhor, dá-nos um coração humilde, igual ao de Cristo. O que é um coração humilde, um coração manso? Pronto a abrir mão. Mão dos seus direitos, mão dos seus argumentos, mão das suas ideias próprias. Esse é o caminho. Jesus estava ensinando eles, formando o caráter deles, porque um dia ele ia deixar de estar com eles,
E aí diz o próximo o quê? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça aqui pode ser traduzido também por santidade. Mas olha que interessante. Jesus pegou duas coisas essenciais para a existência humana: fome e sede. Como está a nossa fome e a nossa sede espiritual pela vida de santidade? Estamos com fome de sermos e sede de sermos humildes, mansos. Estamos com fome por ter uma vida de santidade. Santo na Bíblia significa separado. Realmente nós estamos com esta fome, esta sede no nosso coração de sermos pessoas que estamos vivendo nesse mundo, mas estamos separados desse mundo. Com esse entendimento, meu corpo é corpo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Não é mais para a imundícia, não é mais para o pecado. Meus olhos não é mais para a imundícia, não é mais para o pecado. Minha língua não é mais para falar o que não deve, mas é para abençoar, abençoar. Ou nós estamos mais com fome e justiça das coisas terrenas, ou nós estamos querendo que Deus trate as pessoas, faça justiça para com as pessoas, conforme o nosso entendimento de justiça humana e terrena. Não esqueçamos que ser humilde e manso é abrir mão dos nossos direitos. E Ele decidiu por si mesmo se esvaziar e se humilhar. É impossível ser cheio da vida de Deus e do céu se ainda nós queremos ser cheio da vida e dos princípios desse mundo. Ele decidiu, sendo igual a Deus, não ser como Deus. Ele abriu mão do direito que ele tinha. Ele até disse: eu posso nesta hora invocar miríades de anjos e eu vou ser liberto. Mas não é esse o caminho. O caminho é o caminho da dependência de Deus. E aqui ele está dizendo: seja como eu. Seja santo como eu fui. Santo em toda maneira de pensar, de viver individualmente para com os outros. Nós cantamos, aquele cântico tão lindo: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, tudo deixarei. Sabe qual é a condição de viver isso, esse cântico? Ter fome e sede por uma vida de santidade. O apóstolo, quando fala em Hebreus capítulo 12, aleluia, eu tenho um relógio aqui na minha frente. Quantos estão aqui nesta noite, digam amém. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, digam todos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Diga a pessoa que está do outro lado: às vezes, o que você tem que deixar, o que eu tenho que deixar, para ser limpo e ter fome de Deus, não é o pecado, mas são pesos, embaraços. Quem aqui já assistiu aquela corrida São Silvestre? Você já viu alguém correndo de bota ali? Você já viu alguém correndo com uma mochila nas costas? Você já viu alguém correndo com uma roupa de motoqueiro?
toda de couro. Você ia olhar e dizer, essa pessoa não está legal, ela está fora de si. Queridos, Deus está dizendo para mim e para ti nesses dias: sejam humildes, sejam mansos, chorem por vocês e pelos outros. Tenho fome e sede de justiça. E vocês vão ser pessoas que vão ser desembaraçadas de pesos extras. Diga a pessoa do outro lado: se você for humilde, você vai conseguir correr como Deus quer. E a fome e a sede por uma vida de santidade vai me levar a repudiar o pecado, vai me levar a repudiar o mundo. E quando é que eu deixo de valorizar a vida de fome e sede por santidade? Quando eu esqueço o preço que foi pago para mim ter santidade. Nós não podemos ofender a Cristo pegando coisas desse mundo e colocando no lugar do preço que Ele pagou por nós. Nunca esqueça, nunca devo esquecer. Ele assumiu o meu lugar e o teu lugar. Ele levou sobre si os meus pecados e os teus pecados. Ele assumiu a ira de Deus que era contra mim, foi contra Ele. Por causa disso, nós somos comprados não por ouro, por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Não venda o teu coração para este mundo por nada. Não aceite as ofertas desse mundo. Não ofenda o amor e a bondade e a misericórdia de Deus. Tenha um coração que tem fome e sede por santidade. E o apóstolo Paulo, ele confirma esse ensino. Ele diz: desembaraçando-vos de todo peso, não apenas pecado, mas peso, uma sobrecarga. Todas as coisas me são lícitas, ele está dizendo depois, complementando o ensino. Mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, nem tudo vai me levar a viver como Deus quer que eu viva. É lícito, mas não convém. Por amor ao que Ele fez por mim, eu vou olhar para aquilo e vou dizer: eu não preciso mais disso na minha vida. Eu quero ser humilde, depender dos manjares que vêm de Deus. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você sabe, né, que a palavra bem-aventurado também pode ser substituída por felizes. E quem é que não quer ser feliz na vida? Todos querem ser felizes na vida. Mas nós temos que ser felizes na vida conforme o padrão que Deus estabelece, que é felicidade. Esta é a verdadeira felicidade. E quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos, nós nos lembramos que nós somos feitos e criados para sermos a imagem de Deus, felizes como Deus. Não tem um ser mais feliz do que Deus em toda a terra. Porém, o pecado entrou e nos roubou. Mas Efésios 2 diz: Deus sendo rico em misericórdia. O que é que Deus foi rico em misericórdia? Na cruz, Deus colocou o coração dele na miséria da humanidade. Ter misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Isto é misericórdia. Deus teve misericórdia de nós. Ele estava junto com seu filho naquela cruz. Morreu, deu seu único filho. Foi misericordioso para comigo e para contigo. É impossível um coração que experimente a misericórdia de Deus não transformar aquela misericórdia em atitudes de misericórdia
para com os outros. Se eu não estou sendo misericordioso para com os outros, mas eu estou tendo olhar altivo, estou sendo soberbo, é porque eu não entendi a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Mas quando eu entendo a minha pecaminosidade, eu entendo que eu não merecia nada, mas tudo que eu tenho é por bondade e por misericórdia. Quando eu olho para a pessoa que está em desafio e alguma dificuldade na vida, eu vou ser misericordioso. Eu vou me colocar em oração, em ação, vou ter atitudes de amor e de misericórdia para ver aquela pessoa liberta da sua miséria. O mundo está na miséria do pecado e a igreja tem que orar por esse mundo. Digam todos, bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. O que disse Jesus na oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as minhas dívidas. Pai, eu reconheço que Tu foi misericordioso para comigo. Então, por causa da Tua bondade, da Tua misericórdia, eu vou usar da misericórdia e vou pedir, e vou dizer, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Ah, pastor, é muito fácil dizer, eu perdoo, perdoo, e a pessoa continuar no erro. Escute, 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 escute. Deus não me deu perdão porque eu deixei de estar no erro. Deus me deu perdão porque eu era um errado e eu não poderia conseguir sair do meu erro por mim mesmo. Nós temos que aprender esta verdade bíblica sobre o perdão. Assim como Cristo nos perdoou, assim como Ele foi misericordioso para conosco, amoroso para conosco. O perdão é uma atitude do meu coração, crendo na graça e na bondade de Deus. Eu libero a pessoa da dívida que ela tem para comigo. E diante de Deus eu oro pela fé e digo, eu te perdoo. E se você vai mudar ou não, isso é uma questão tua, mas eu vou fazer a minha parte, em nome de Jesus. Tu estás perdoado. Nem todos que Jesus diz, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, tiveram um encontro depois com Deus, mas Ele perdoa a todos. Amém? Então digam, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que podem orar e dizer, Pai, perdoa as minhas dívidas, porque eu tenho sido misericordioso para aqueles que devem para mim. Muitas vezes nós não estamos desfrutando da graça de Deus, sabe por quê? Porque nós não estamos sendo misericordiosos. Nós estamos aí dizendo, Senhor, seja justo comigo como Tu és justo com as pessoas que erram comigo. Parece bonito até, né? Mas não é assim o coração de Deus. Nós não podemos estabelecer princípios nos nossos relacionamentos que não são princípios de Deus. Cada vez mais vou crescer e entender e aceitar a misericórdia de Deus como um princípio fundamental para os meus relacionamentos com as pessoas. Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente, de pensamentos, de vontade. Fala do mais íntimo da nossa vida, aonde só Deus pode ver e enxergar. Limpos de coração significa ter uma mente limpa. Esse é um dos grandes problemas do dia de hoje. Esse é um grande problema nos dias de hoje. Eu quero dizer para ti, em nome de Jesus Cristo, não importa o que você praticou no passado, não importa a seita que você foi, não importa o envolvimento que você teve espiritual, não importa o que você fez, se você entregou tua vida para Cristo, Cristo limpa a tua mente do teu passado e te dá uma nova mente. Você tem que ter esta convicção. Porque uma pessoa que não sente que a sua mente está limpa, ela não vai desfrutar do presente nem do futuro que Deus tem para ela. Diga, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. E agora a minha oração é que todo dia eu estou pedindo a Ele, dá-me uma mente limpa, dá-me uma mente renovada, trabalha em mim pela Tua palavra na minha mente, tira de mim todos os conceitos que estão equivocados. E aí você pode ler em casa Salmo 24,
de 3 a 5, que é maravilhoso, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Digam todos: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Digam todos: este que é limpo de coração, limpo de mãos, vai obter do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Como nós precisamos hoje, igreja, hoje, como indivíduo e como congregação, pedir que o Senhor nos dê uma mente limpa, uma mente trabalhada pelo Espírito. Amém? Amém mesmo? Uma vez um homem deu um conselho prático para uma plateia de jovens e ele disse assim: nós temos 5 sentidos que nos faz nos relacionar com esse mundo. E também através desses 5 sentidos, o mundo entra dentro de nós. O tato, sentir o cheiro das coisas, sentir os gostos das coisas. Mas os 2 mais importantes, o ver e o ouvir. Cuidado. Todos nós temos que cuidar. O que nós andamos olhando? Por meio desses sentidos, nós nos relacionamos com o mundo, mas por meio desses sentidos, o mundo pode entrar dentro de nós. Cuidado com o que estamos vendo e cuidado com o que estamos ouvindo. Porque querendo ou não, aquilo que estamos ouvindo e vendo está entrando para dentro de nós. E ao entrar, forma conceitos na minha mente e na tua mente. E todo o sistema maligno do mundo trabalha em cima disso, de formar conceitos. Preste atenção. Desde o jardim do Éden, escute isso, Satanás mudou conceitos na cabeça de Adão e Eva. Primeiro, ele mudou o conceito de Deus. Deus não está sendo justo para com vocês. Vocês podem sim comer do fruto que ele disse que não. Segundo, Deus mudou o conceito dos próprios Adão e Eva, dizendo: vocês não precisam ser apenas criaturas, vocês podem ser como Deus. O sistema maligno, desde a formação do homem até a volta de Cristo, vai ser esse: trabalhar para mudar conceitos na minha mente e na tua mente. Por quê? Porque conceitos determinam valores, conceitos determinam atitudes, sentimentos e desejos. Mas graças a Deus por Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este século. Não tomem a forma desses séculos. Como que nós não vamos tomar? Sendo renovados em nossa mente. Aleluia, a palavra de Deus tem poder para renovar a minha mente e a tua mente, para limpar a minha mente e a tua mente. E aí nós vamos, resultado disso, sermos limpos pela palavra, experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós vamos ter fome e sede pela vida de Deus. Aleluia. Isso é graça, irmãos, isso é bondade, isso é misericórdia de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele tem uma vida em abundância para mim e para ti. Aleluia. Diga à pessoa que está ao teu lado: você pode experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Mas diga: cuide para que os teus conceitos
sobre o que Deus tem te ensinado sobre casamento, família, criação de filhos, finanças, santidade, pureza, aleluia, humildade, mansidão. Não seja mudado pelos conceitos desse mundo. Amém, irmãos? Diga a pessoa do outro lado: cuide o que você escuta, cuida o que tu vê. Diga: não joga lixo para dentro do teu coração. Usa o smartphone, usa o tablet, usa o computador, mas rejeita o que tem de lixo ali em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, obrigado por esse glória a Deus, irmão. Amém, irmãos? Uma vez eu assisti um programa, e o camarada disse assim, eu não lembro se era um homem ou uma mulher: você é o que você come. A ciência explica isso. Naturalmente, a gente tem um problema, vai no médico. O que eles fazem? Exames. E um importante para os médicos é o exame do sangue. Quando o médico olha o teu exame de sangue, ele sabe o que você está comendo. Se você comeu gordura demais, se você está com excesso disso e com falta daquilo. Como é que ele descobre isso? Porque ele vê pelo sangue aquilo que eu botei para dentro, que era bom e o que era ruim. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Eu tenho 3 conselhos para ti e para mim. Enche a tua vida da palavra de Deus. Segundo, leia livros que vão te explicar a palavra de Deus. Terceiro, lê livros de homens e mulheres que mudaram a história da época que eles viveram. Você vai ser limpo, abençoado, edificado. A palavra de Deus. O que nós falamos lá no início? E Jesus subiu ao monte e começou a ensiná-los. Ele crê nesta palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Cristo: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro veio para fora. Há um poder de transformação espiritual e sobrenatural no coração de um homem e uma mulher que lê a palavra de Deus. Acolhei com mansidão a palavra de Deus. A única maneira de sermos humildes, mansos, chorar, limpos, ter fome e sede de justiça, é nos curvar diante da palavra de Deus. E nos últimos 5 minutos, tem mais 2 bem-aventuranças. Diga a pessoa que está ao teu lado: bem-aventurado os pacificadores. O que diz ali? Porque eles serão o quê? Por que o fato de ser pacificador está relacionado com ser filho de Deus? Vamos ver. Qual é a 7ª coisa que Jesus abominava? Aquele que gera contenda entre irmãos. Aquele que não está sendo pacificador. O que é um pacificador? É aquele que promove a paz. Quantas vezes na igreja nos encontramos, em vez de sermos pacificadores, no relacionamento entre os irmãos, não estamos sendo aqueles que estão jogando gasolina e para queimar mais ainda. Digo a todos: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é semear a paz. Quem é que viu que nós estamos sem paz? Deus. E como é que Ele conquistou a paz de volta no nosso coração para com Ele? Justificados, pois, mediante a fé,
Pela obra de Cristo Jesus temos paz para com Deus. Porque Cristo acatou voluntariamente a obra de Deus para a vida dele, de morrer por o castigo que nos traz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Quem é que conquistou a minha paz e a tua paz? Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos semear a paz que nós ganhamos dele, e nós vamos nos sentir filhos de Deus, e vamos ajudar os outros filhos de Deus a viver em paz, em harmonia. E além disso, vamos levar aqueles que não são salvos a ser salvos em nome de Jesus. Aleluia. E por último, bem-aventurados sois. O que diz o verso 10? Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Justiça aqui é essa vida de santidade. Ser perseguido por os que estão lá fora, porque nós temos uma vida diferente. Você é aquele que não mente no trabalho. Se for preciso, perde o emprego, mas não mente, não abre mão. Já contei essa história, vou contar de novo. Nós tínhamos um irmãozinho lá da congregação de Porto Alegre, até hoje ele está lá, que ele era vendedor numa loja, e ele vendia eletrodomésticos. E chegou um homem com a esposa, e ele foi no vendedor, nesse irmãozinho, disse assim: ó, tu diz para minha esposa que a enxuta é melhor do que a Brastemp. Ele olhou. Tu entendeu o que eu estou te dizendo? Tu diz que a enxuta é melhor do que a Brastemp, porque a enxuta era mais barata, e o camarada não queria gastar. É aquele que o sorrisol, ele atravessa o rio e o sorrisol fica intacto na mão. Vamos lá então. Aí a mulher veio. Ai, que Brastemp linda, querido. É essa que eu sempre sonhei. Eu quero essa. Aí ele disse assim: vamos ouvir o vendedor. Ele não sabia que o mano era mano, que era crente. Esse negócio de mano é perigoso, né? Não, cristão em Jesus Cristo. Ele olhou e disse assim: a senhora tem toda a razão, a Brastemp é 1000 vezes melhor que a enxuta. O cara ficou enfurecido, deu um vermelhão nele. E a mulher disse: eu te disse, querido, esse vendedor sabe o que está dizendo. E a mulher ganhou a enxuta. Não, a Brastemp. O cara não era convertido. Passou-se um mês, o cara voltou lá. O irmãozinho pensou: sim, deu problema na máquina. Posso falar contigo? Dá para nós dar uma saidinha num café conversar? Pode, não tem problema. O negócio é o seguinte: eu fiquei impressionado com a tua atitude, com a verdade. Tu é o funcionário que eu preciso na minha empresa. Eu preciso de gente honesta e séria que nem tu. Meu pai tinha um funcionário há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás mesmo. Meu pai tinha um sócio que não era cristão. E esse irmão, ele congrega até hoje lá na sede, que era funcionário do pai. Era o secretário que atendia o telefone na corretora de seguros. E aí as pessoas ligavam e ele atendia: alô, quero falar com fulano. Ele não tinha aquelas intercomunicações, ele levantava e ia lá dizer: ó, estão ligando para ti aí. Vira a chavezinha, era o tempo da chavezinha. O telefone caía lá na outra sala. Aí o sócio do meu pai disse assim: diz que eu não estou. É? Tá bom.
Alô? Tudo bem? Ele está aqui, mas ele mentiu dizendo que ele não está. E ele está até hoje firme na verdade, esse irmãozinho. O nome dele é Santo. Diga a pessoa do outro lado: bem-aventurado, feliz tu vai ser, quando por causa da tua vida de santidade você for perseguido. E mentindo, não é dizendo a verdade sobre ti. Não é porque te chamaram de desonesto tu foi. Não é porque te chamaram de mentiroso e tu foi. Não, não. É porque você está vivendo a vida de santidade. E aí ele diz: alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Diga a pessoa do outro lado: seja humilde, chore por ti e pelos outros, seja manso, tenha fome e sede por santidade, seja misericordioso, limpo de coração, pacificador, seja perseguido pela tua fé, mas tem um grande galardão nos céus te aguardando. Amém, irmãos? E depois ele diz: porque isso já aconteceu com aqueles que foram fiéis antes de vocês. Os profetas que viveram antes de vocês já foram perseguidos. Ser perseguido na fé não é novidade, já é desde o início. Mas aquele que se coloca do lado de Deus sempre vence. Amém, irmãos? Amém, queridos? Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: eu peço a Deus que Ele dê a ti e a mim um coração disposto a ser ensinado pelos seus ensinamentos. Se você deixar o Espírito Santo aplicar essas bem-aventuranças na tua vida, eu tenho certeza que o teu relacionamento para com Deus vai ser muito acelerado, e também o teu relacionamento para com as pessoas. Curva a tua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Aplica em nós os teus princípios e as tuas verdades. Nós queremos dizer, Senhor, que nós precisamos de ti. Tudo que tu falou conosco hoje à noite, nós queremos acolher no nosso coração com mansidão e dizer: nós queremos o caminho da humildade, Senhor. Nós queremos a marca de Cristo em nosso relacionamento. Cumpra em nós a tua palavra. Cumpra em nós, Senhor, aquilo que está no teu coração. Nos humilhamos diante de ti nesta noite e pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Digam todos: Senhor amado, pela tua graça e pelo teu Espírito, trabalhando a tua palavra no meu coração, me leva a andar de modo digno da vocação que eu fui chamado, com toda humildade e mansidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça a pessoa que está ao teu lado e diga: esse é o caminho de Deus para nós. A salvação não é um momento de entrega apenas, a salvação é algo a ser desenvolvido. Amém, irmãos?